Graças a Deus, nós podemos estar aqui hoje de manhã. Eu louvo a Deus pela vida, pela instituição igreja. Nós temos estudado todo este mês, esse tema igreja. E eu louvo a Deus pela vida da igreja. Domingo passado, quem estava aqui, ouviu o pastor Carlos Newton falando como devemos amar a nossa igreja enquanto igreja local. Como devemos preservar a instituição igreja, corpo vivo de Cristo. E foi tão bom sair daqui amando mais a nossa igreja e sabendo como ela tem interferido na minha vida, na vida da minha família também. Graças a Deus por isso. Hoje nós vamos ver uma outra faceta da igreja. A igreja que influencia. Então, domingo passado, a igreja aqui, dentro de nós. E hoje, a igreja para fora de nós. Uma igreja que influencia no lugar onde ela está. Apesar de estar meio escuro, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Ah, já acendeu. Que bom. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler 3 versículos. Efésios 4, versículo 1, 2 e 3. Vamos lá. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém, irmãos? Paulo nos ensina isso. E ele nos dá 3 lições importantes aqui nesse texto. Primeiro, há um preço a se pagar por seguir a Jesus. O preço da cruz é um preço alto. O preço do caminho estreito. Um preço a se pagar por servir a Jesus. Paulo muitas vezes pagava o preço de estar preso por causa do nome de Jesus. Nós, em liberdade, estamos também presos no nome de Jesus. Nós não somos livres para qualquer motivo. Nós somos livres para estarmos cativos em Cristo. Primeira lição desse texto. Segunda, andem de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Todos nós aqui temos um chamado. Não só os missionários, não só os pastores, não só os líderes. Todos nós temos um chamado. Primeiro chamado nosso foi o chamado para a salvação. Quando aceitamos a Jesus, fomos chamados para a salvação, para a santificação, para vivermos pelos propósitos de Deus, chamados na Bíblia e na palavra de Deus, para nós, aqueles que decidimos seguir a Jesus. E esse chamado de Deus, que é para todos nós, precisa ser preservado no meio da igreja. E aí depois a terceira lição, na unidade do Espírito Santo, com mansidão, sabedoria e diligência, com humildade, nós podemos, então, caminhar dentro do chamado que Deus nos deu a cada um. Deus deu um chamado a cada um de nós aqui, Igreja Metropolitana. Eu me animo, agora pode apagar um pouquinho para a gente poder ver os slides. Eu me animo quando eu vejo a fachada da igreja, quando ela vai ficar pronta. Porque aquelas lonas vão cair, em nome de Jesus, não vai ter ferro nenhum mais lá na frente. Acredite, não vai ter. Vai ficar uma coisa muito linda. E Deus nos deu, então, esse espaço para adoração. E para que quando a gente vem aqui nos domingos e durante a semana, nós sejamos edificados. Quem nós somos, irmãos? Na sede, nós somos 1.962 membros. Somente na sede, sem contar as extensões. Divididos em 57 pequenos grupos familiares, em 12 grupos de amigos, em 16 redes de adolescentes. Um dado interessante. Somos 1.218 mulheres, 744 homens, quase o dobro de mulheres com homens nós temos aqui na nossa IBAM. Eu fico pensando, por que Deus nos deu uma igreja tão grande? Por que Deus nos deu um templo tão grande? Por que Deus nos deu um potencial tão grande de pessoas que têm se reunido aqui? Certamente não foi para sermos uma igreja grande na cidade. Deus tem alvos maiores para a nossa igreja do que ser grande, porque eu me lembro de um grupo de pessoas que queria ser grande e Deus acabou confundindo todo mundo ali na Torre de Babel, não é? Mas Deus nos deu um propósito de sermos grandes, porque unidos
nossa pequena força de cada um e as nossas vocações, nós podemos seguir adiante e fazermos muito pelo Evangelho do Reino de Deus. Uma igreja que influencia, através da nossa ABM. Talvez nem todos os membros e congregados aqui sabem de todo o esforço que essa igreja tem tido no avanço do Evangelho, fora das nossas paredes, fora dos nossos programas, fora do nosso planejamento interno aqui da nossa igreja sede. A ABM é um órgão ligado à nossa igreja, Associação Batista Metropolitana, e ela funciona aqui a 3 casas acima da nossa, e é uma entidade filantrópica ligada à beneficência da igreja, um braço beneficente da nossa igreja. E ali nós temos a creche escola, que abriga crianças de 3 a 12 anos também num projeto de reforço escolar, o projeto de esportes, que também evangeliza e discipula meninos e meninas através dos esportes. Projeto de música, temos vários grupos de música, teclado, violão, canto, violino, percussão. Então, toda essa comunidade da Bolandeira, do Golfo Pérsico, as comunidades em volta da nossa igreja, que seria tão difícil para nós alcançar. Então, através da ABM, nós estamos alcançando essas comunidades. E, ao todo, temos 220 alunos espalhados em todos os projetos. 220 alunos. Significa, pelo menos, 440 adultos, que são pais e mães dessas crianças. Mais ou menos um universo aí de 1.000 pessoas, entre os irmãos de crianças, pais, mães, tios, que são influenciados pela nossa igreja. Influenciamos essas famílias, porque trazemos essas famílias para a igreja e muitas vezes ali para a BM e damos palestras e capacitamos esses pais para serem melhores pais desses filhos, influenciando a sociedade aonde nós moramos. Uma igreja para fora, uma igreja que influencia porque tem recebido aqui na sede todo o alimento necessário para que sejamos fortes e possamos então fazer a obra por fora de nós. Muitas vezes você vai ser convidado para vir para uma audição ou um programa de Natal e você vai ver essas crianças aqui no palco da nossa igreja, também cumprindo o papel do ID de Jesus através da ABM. Foi Jesus quem disse: ide fazei discípulos, não só na rua da igreja metropolitana, não só através da ABM, mas em todas as nações. Se Jesus tivesse falado só fazer discípulos, estava mais fácil. Mas ele completou em todas as nações. Então pensamos, não podemos ficar só aqui. Nós viemos de São Paulo, eu e Abraão, em 1991. Nos casamos e chegamos aqui na Bahia nesse ano. E viemos como missionários de uma missão chamada MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Trazíamos um barco, dentro do barco nossas coisas, presentes de casamento e algumas coisas que tínhamos para começar a nossa vida, 1 mês de casados, e começamos a evangelização dos pescadores artesanais de toda a costa da Bahia. E gastamos nossa vida ali. Depois de 10 anos, viemos trabalhar aqui na Igreja Metropolitana, mas não deixamos o trabalho da MEAP por 24 anos. E o ano retrasado, então, sentimos um desejo de que nós deveríamos trabalhar somente na igreja e, de algum momento, deixar o trabalho da MEAP. Mas Deus começou a falar ao nosso coração e, através da diretoria da nossa igreja, do conselho administrativo da igreja, toda a nossa igreja, então, resolveu que nós poderíamos, como igreja, abraçar todos os projetos da MEAP. Então, há 1 ano atrás, nós começamos um processo de transição dos projetos da MEAP para que a Igreja Batista Metropolitana abraçasse todos esses campos. E nasceu, então, uma missão que se chama Missão Pescadores. Vamos lá, você pode falar aí o nome da missão? Pescadores. Você vai ouvir essa missão muito aqui, como você ouve a BM. E você precisa saber o que é a Missão Pescadores. Missão Pescadores é a fusão dos trabalhos todos que a MEAP desenvolveu no decorrer de 25 anos de ministério no litoral, e o nosso Ministério de Missões, a nossa Igreja Metropolitana. Nós estamos assumindo, há 1 ano, temos feito esse processo de transição, nós estamos assumindo todos esses campos da MEAP, ali nas ilhas de pescadores. Vamos ver alguns deles, muitos deles já eram congregação da nossa igreja,
Por isso havia uma interface entre a Igreja Batista Metropolitana e a MEAP. E muitos irmãos não sabiam, é MEAP ou é a Igreja Metropolitana? A MEAP está dentro da Igreja Metropolitana? E de certa forma sim. A MEAP estava aqui dentro, porque nós estávamos aqui dentro, os voluntários dessa igreja sustentavam aqueles campos, eram padrinhos das crianças das creches, eram voluntários nos projetos, e também nós estávamos dentro da MEAP, mas agora nós estamos abraçando esses projetos, e há um ano nós fazemos então esse processo de transição. A congregação na Ilha Grande já é nossa congregação metropolitana há muitos anos, talvez uns 8 anos, e o casal que está ali cuidando é o Diego, o pastor Diego e Anne. E Anne nasceu praticamente na nossa igreja, e foi seminarista aqui, lá no seminário de Atibaia, Palavra da Vida. E às vezes a gente não vê mais os jovens aqui e pergunta onde está Iane. Iane é missionária, se casou com o pastor Diego e é missionária ali na Ilha Grande. Eles alcançam crianças, adolescentes, também os homens e as mulheres naquele projeto. Eles são responsáveis também pelos projetos em Ponta de Caieiras e Boca do Rio. E os homens e mulheres têm sido transformados ali pela atuação desse casal, sustentados integralmente pela nossa igreja metropolitana. Também a congregação na Torrinhas já era a nossa congregação. E agora, então, nós trabalhamos com o casal Marcos e Sara, pastor Marcos e Sara, jovens. Temos visto que Deus tem levantado jovens, um jovem casal, agora esperando o seu primeiro bebê. E eles, então, são responsáveis por aquela igreja na Torrinhas. Quando nós terminamos a construção aqui em janeiro, porque a nossa obra tinha sido embargada por falta de uma documentação, e ficamos esperando até essa documentação sair da prefeitura, os nossos pedreiros foram todos para Torrinhas. E eles levantaram, talvez em um mês e meio, toda a estrutura do templo na Torrinhas, que agora já está em fase de telhado. Um irmão aqui da nossa igreja doou 100 sacos de cimento. E nós podemos, então, levantar todas essas paredes, onde vai abrigar os nossos irmãos ali na Torrinha, a congregação da nossa igreja. Ali na Torrinha, nós temos um barco ancorado. E esse barco agora é um barco dirigido e organizado pela nossa igreja metropolitana. Nós temos, através da Missão Pescadores, um barco clínica que navega pelo litoral da Bahia. Você precisa saber disso. Esse barco foi construído em 2006, numa parceria com uma organização sueca. Recebemos uma equipe de suecos em 2000, no ano de 2000, e eles viajaram conosco numa equipe de saúde. Na época, nós não tínhamos um barco. Então, os nossos médicos e dentistas, eles trabalhavam embaixo de uma árvore, numa escola pública, aonde houvesse necessidade. Doutor Aide ali atendendo numa casa, é o doutor Aide mesmo, viu? Agora ele engordou um pouquinho, está diferente, mas naquela época ainda solteiro, e ele já atendia conosco nessa missão há mais de 20 anos. Nós não tínhamos estrutura. Sabíamos da necessidade que as pessoas tinham de ouvir do amor de Deus, mas havia muitos doentes naquelas comunidades, e não havia médicos nem dentistas. Muitos sofriam de dor de dente sem acesso a um serviço odontológico. Então nós pensamos, se tem crentes que podem ter uma vocação, se tem crente dentista, se tem crente médico, eles podem nos ajudar. E eles voluntariamente seguiam um caminho que nós havíamos aberto ali e caminhavam conosco, sem estrutura. E quando essa equipe de suecos chegou e viu que a gente tinha que atender numa barraca, atender numa escola, atender embaixo de uma árvore, eles então pensaram, vocês nunca quiseram ter um barco? E nós já quisemos ter muitas coisas, muitos projetos, mas não tínhamos recursos, nenhuma igreja brasileira podia investir num barco, porque era muito caro, era o preço de um apartamento. E eles voltaram para a Suécia com esse projeto, trabalharam durante 7 anos, e depois de 7 anos eles fizeram um contato e falaram, nós já temos o dinheiro, vamos construir o barco. Então, em 2006, o barco foi para a água, e já trabalhamos, então, nessas comunidades, com dois consultórios médicos. Os irmãos da nossa igreja saíram a semana passada para um atendimento médico. 2 consultórios médicos, 2 consultórios odontológicos, uma farmácia e uma cozinha, um consultório, um barco todo equipado. E nós já atendemos durante esses 10 anos que Deus nos deu a oportunidade de trabalhar com barco, 20 mil pessoas. Então, se você é um médico aqui hoje, um dentista, que gostaria de trabalhar com sua vocação nesse ministério, você pode se juntar a nós, porque esse barco é parte da nossa igreja agora. Todo mês sai uma equipe aqui para o Barco Clínica. Todo mês esses médicos podem testemunhar do amor de Deus, falar de Jesus ali.
e também trabalhar na cura das doenças. A outra congregação nossa em Barcelos do Sul. Barcelos do Sul é um povoado que fica ali depois de Camamu. E ali também o casal Claudinei e Clariane, que estão ali trabalhando. Clariane está agora internada já há quase um mês com uma gravidez de alto risco aqui em Salvador. As irmãs da nossa igreja têm ido até o hospital para ajudar essa missionária, nesse momento que ela está em possibilidade de estar ao campo. Nós temos ali uma mini cooperativa de costura, um irmão da nossa igreja tem uma confecção, e ele então nos cede alguns retalhos, e as nossas irmãs ali podem costurar coxas de retalho. E talvez alguma vez você vai na cantina e veja uma coxa de retalho sendo vendida lá, e hoje você já sabe de onde essa coxa de retalhos veio. Veio da nossa cooperativa em Barcelos do Sul. Ali nós temos uma creche-escola, que abriga 130 crianças, que antes era administrada pela MEAP, mas a partir do ano passado, essa creche-escola então veio e tem sido cuidada pela nossa igreja, através de mantenedores, de parceiros, de padrinhos, que nós vamos levantando para essas crianças. Elas recebem 4 refeições diárias, café da manhã e almoço para uma equipe, depois entra outra segunda turma e recebe de novo um almoço e um lanche da tarde. E elas recebem ensino, alimentação e evangelismo. Porque a igreja, nós cremos, é a esperança para o mundo. Você pode falar isso? Eu sou igreja. Você é igreja. Se nós nos calarmos, onde está a esperança? No novo presidente? No nosso país? Igreja. Esperança para o mundo. O casal de gêmeos, o casal não, porque são 2 meninos. Os 2 meninos gêmeos nasceram praticamente dentro da creche em Barcelos do Sul. E a mãe tem um problema mental, não conseguiu amamentar essas crianças, e literalmente nós tivemos que sustentar esses meninos com mamadeiras, e daqui da nossa igreja saíram muitas latas de leite especial, para que essas crianças pudessem sobreviver. Um dos médicos disse, se vocês não cuidarem, elas vão morrer. E quando nós olhávamos para aquela família, nós pensávamos, vale a pena? O que eles vão ser no futuro? Hoje eles têm 12 anos, são essas crianças aí. Eles já eram para ter saído do nosso projeto, meninos inteligentes, pegam um ônibus todo dia e vão estudar em Camamu. Porque a igreja é esperança para o mundo. Porque alguns padrinhos se levantaram e falaram, nós vamos sustentar esse projeto. E hoje, esse projeto faz parte da nossa igreja metropolitana. Muitas crianças, eu acho que você está somando aí. 220 da BM, eu falei agora 130. Lá em Boipeba temos um projeto também, projeto com crianças de 6 a 12 anos. E lá em Boipeba nós temos 83 crianças, que também recebem alimentação, cuidado, uma equipe pronta, missionários sustentados pela nossa igreja, através dos parceiros. Porque quando a MEAP veio para a nossa igreja, nós estamos trabalhando para nós não perdermos esses parceiros que nós tínhamos levantado há tantos anos. Porque a nossa igreja não consegue sustentar toda essa obra missionária sem esses parceiros que vão permanecer em nome de Jesus para essa nova fase do trabalho. Ali eles também recebem essa alimentação diária. Em Boipeba também, nós temos um ginásio poliesportivo. E nesse ginásio poliesportivo, quando você chega naquela vila, é um prédio tão grande que você pensa, como que essa estrutura chegou até aqui? E é uma longa história que nós podemos contar, um milagre de Deus. Nós ganhamos essa estrutura toda para trabalhar com essas crianças. Não saiu recursos do nosso caixa de MEAP, mas irmãos que se levantaram e falaram, nós queremos ajudar jovens e adolescentes dessa ilha, para que eles não vão para as drogas, porque Boipeba já tem drogas, para que não vão para a prostituição, para que eles sejam seguidores de Jesus. Então, nós mandamos um missionário para lá, missionário sustentado pela sua igreja lá em Santos. E hoje ele trabalha ali na evangelização através dos esportes. Lá no extremo sul, no complexo da Caçumba, temos 2 casais que vieram também juntos nesse pacote da MEAP para a metropolitana. O casal Israel e Rosália, que tem trabalhado lá em Caravelas, no complexo da Caçumba, 800 quilômetros aqui da nossa capital. E o casal Fredson e Cláudia. E a igreja
Batista Metropolitana, que se reúne ali em Itabuna. O Dr. João está aqui hoje de manhã, não à toa, mas como uma providência do Senhor. E ele está aqui hoje, representando a MEAP Itabuna. Eles têm tido, então, um desejo muito grande de abraçar esse ministério ali em Caravelas, ajudando a igreja sede nessa tarefa de abençoar esses perdidos ali naquela região. Saindo do litoral, nós temos a responsabilidade também como a tribo de índios da aldeia de Massacará. E Deus nos levou ali com uma história incrível, que não dá tempo de contar, mas não podia ser de outra forma. E nós abraçamos aquela aldeia de índios. E nós temos ali uma igreja batista metropolitana, entre os índios Massacarás. E temos feito discípulos ali naquele lugar. Também em América Dourada, uma igreja que se levantou ali no sertão, através de uma trans, que a nossa convenção fez ali em América Dourada. E a igreja em América Dourada, cuidada pelo pastor Aziz e a esposa Sueli, tem cuidado ali daquele trabalho também. A congregação em Lagoa Seca, que também não é aqui da nossa cidade de Salvador, é numa outra cidade, ali em Monte Gordo, cuidado pelo seminarista Marcos e a sua esposa. E eles têm feito um trabalho lindo ali, naquele ponto ali, que também é metropolitana. Alguns grupos familiares da nossa igreja têm se levantado para visitar aquele trabalho. Todos os domingos, sai uma caravana daqui para Monte Gordo, para o nosso trabalho em Lagoa Seca. E muitos dos bazares que nós fazemos, com coisas que nós não usamos mais, é destinado à obra missionária. Então, alguns grupos familiares fizeram bazar para levantar banheiros, salas de aula, e os próprios irmãos dos grupos têm feito o trabalho voluntário em regime de mutirão. A congregação em Simões Filho, que cuida ali do trabalho perto do presídio, daquelas famílias necessitadas, é cuidada pelo seminarista Valmir e sua esposa Thelma, esse casal que tem dedicado a sua vida no trabalho ali, um trabalho perigoso, numa região muito perigosa, de muitos traficantes, mas eles têm sido chamados nas casas e têm feito um trabalho incrível, quando o evangelho pode se disseminar em todas as regiões, perto da nossa Salvador. A IBAN Itabuna, que começou há 8 meses, e nós já temos ali 100 crentes. Começou com trabalho missionário, quando esses irmãos vão todos os meses para o Barco Clínica, e eles começaram, médicos, dentistas, Dr. João começou a reunir esse povo na casa dele, e eles começaram a se converter, e eles precisavam de uma igreja que abraçasse aquele povo que estava reunido ali. Então a igreja metropolitana abraçou aquele trabalho, e eles têm sido uma bênção ali naquela região do Extremo Sul, dado apoio ao trabalho missionário que temos naquela região. A última missionária que eu quero apresentar é Antonina, é irmã de Jesse Jane. Quando eu cheguei aqui no ano de 2000, ela já era missionária sustentada pela nossa igreja. Ela está no Amazonas, num lugar chamado Eurinepé. Eurinepé fica a 12 dias de viagem de barco de Manaus e a 4 horas de avião, um avião pequeno. E ela é membro da nossa igreja metropolitana e tem sido sustentada durante todos esses anos que nós estamos aqui, no trabalho ali. Eles mantêm uma casa de apoio aos obreiros, evangelizam aquela aldeia e mantêm uma casa de apoio aos obreiros. Ela pediu, há uns 15 dias atrás, uma geladeira para a nossa igreja, porque eles precisavam de uma geladeira lá na casa de apoio. E a nossa diretoria se reuniu e falou, vamos mandar essa geladeira, o dinheiro da geladeira, e agora nas Déboras, na quinta-feira, vamos fazer uma cantina aqui, para levantar esse recurso, para suprir a necessidade dessa irmã. Igreja que influencia. Aonde, irmãos, Deus vai nos levar? Eu não sei. Até aqui foram esses campos. Por isso, a nossa igreja metropolitana precisa estar muito bem fincada na sua vocação. Cada membro com sua vocação. Somos uma igreja quadrada, eu gosto de falar isso. Uma igreja que não é muito aberta a grandes novidades. Uma igreja bem fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja que precisa de muita estrutura aqui interna, porque nós ajudamos no sustento desse trabalho aqui na nossa cidade. Extensões nas Cajazeiras, a nossa BM, a Bolandeira, a Orla, a Flamboyance e a Boca do Rio, que nós estamos cuidando também. Além dessas, aqui na nossa cidade, eu apresentei agora, nesses poucos minutos, todos esses outros trabalhos que nós temos sustentado. Nossa igreja quadrada metropolitana tem sustentado. E também os projetos que nós ganhamos agora, ganhamos de presente, e nós vamos gerir com todo cuidado, como temos gerido até aqui, toda a obra missionária. Irmãos acham que é pouco? É pouco, irmão? Não é pouco. É muita responsabilidade.
é responsabilidade para mim, quando eu penso na minha vocação, e eu preciso andar de modo digno à vocação com que eu fui chamada, em unidade com a minha igreja, com humildade e mansidão, como diz o texto que nós lemos, me esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há uma tarefa para essa igreja quadrada aqui, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se a gente quebrar aqui, tudo isso vai ruir. Mas nós precisamos estar em unidade no vínculo da paz, com mansidão e humildade, para que todo esse projeto caminhe, porque é um projeto de Deus. E Deus foi dando cada uma dessas áreas e atuações para que nós pudéssemos ir cuidando com muita responsabilidade. Há um corpo administrativo nessa igreja que cuida de toda a parte administrativa desses projetos. Há um ministério de missões, eles estão todos aqui espalhados com uma camisa amarela, aqui no primeiro banco e também nos últimos bancos lá. Todo esse projeto tem sido sustentado e cuidado por esses irmãos líderes desta igreja. Todos os obreiros que nós temos envolvidos em todas essas organizações, eu somei aqui, são 21 casais de obreiros e 11 solteiros, 7 seminaristas que estão se preparando nos seminários e mais ou menos 10 seminaristas se preparando aqui na nossa cidade. Todos esses irmãos sustentados integralmente pela nossa igreja. Os obreiros têm plano de saúde. Quando eles adoecem no campo, eles vêm para a cidade para se tratar. Eles são cuidados. Os obreiros que estão nos lugares fora, eles têm um seguro de vida, porque se alguém lá tiver qualquer problema, a família está segurada. É uma igreja de responsabilidade. É um quadrado bem justo aqui, irmãos, e nós não podemos nos desviar daquilo que Deus separou para nós, para que nós sejamos uma igreja que influencia pessoas. Dizemos e somos conhecidos uma igreja missionária, porque somos uma igreja onde cada irmão tem o seu dom, e exerce o seu dom para glorificar o nome do Senhor e para servir. Servir o quê, irmãos? Estão dormindo? Uns aos outros. Porque se nós vivemos para servir. Foi uma fala de Christian, nosso missionário lá em Ilha Grande, com 80 anos. Uma igreja que tem um espírito voluntário. Não há nada que nós pedimos aqui, irmãos, que não tenha uma resposta. Os irmãos têm um coração voluntário para a obra de Deus. E porque confiam nesse ministério, os irmãos têm ofertado. Todos são bem-vindos para ajudar. Na vocação que você tem, você pode se juntar numa tarefa, consertar um computador, levar um antivírus para passar lá nos computadores dos projetos. É uma coisa tão simples, mas às vezes a gente se embanana tanto com essa tecnologia lá nos projetos e não tem quem faça. Às vezes limpar um barco clínica, às vezes cozinhar para uma equipe. Há muito trabalho a ser feito, todos são bem-vindos para ajudar. Não falta trabalho, irmão, porque não falta necessidade. Podemos repartir muito que Deus nos tem dado. E quando nós nos unimos, então nós somos fortes. Todo o nosso grupo de obreiros vai estar aqui na nossa cidade no mês de julho num retiro. Vão se hospedar aqui na nossa igreja, dentro das nossas casas. Se o irmão tem uma casa e gostaria de receber um casal de obreiros, irmãos, pode dar seu nome para o nosso grupo de amarelo, para que esses irmãos possam anotar seu nome e você vai ser muito abençoado recebendo um casal desse que você viu hoje aqui. E eu gosto muito dessa frase, que diz que Deus está à procura de alguns líderes vocacionados, somos todos, de ombros fortes, que digam, se há uma tarefa difícil, em qualquer lugar do mundo, eis-me aqui. Você pode dizer, eis-me aqui? Olha, quando você diz, tem um preço e um preço alto. O preço da unidade entre nós, para que esse quadrado não venha a subsistir e essa obra permaneça firme, é um preço alto. Nós precisamos de cada irmão muito bem fundamentado na sua família, cuidados através de um grupo pequeno, na escola bíblica dominical, nos jovens. Nós precisamos de todos esses irmãos, porque essa obra é uma obra de Deus e nós precisamos dessa igreja fortalecida. Vamos ver um vídeo, nós vamos passar um videozinho e eu encerro minha palavra com ele. E depois eu quero deixar um presente para cada um dos irmãos. Eu fui uma pessoa viciada no álcool e nada dava certo para mim porque eu tinha um vazio dentro de mim. Tive a oportunidade de
encontrar pessoas que me apoiaram, que me levaram para o centro de recuperação. E nisso eu conheci uma pessoa que ela já era cristã, né? Foi que me trouxe para o caminho do bem. Tenho aqui apoio da Igreja Batista Metropolitana aqui de Ilha Grande. Fui alcançado pela missão quando eu era bem pequeno ainda. E aí Deus transformou a minha vida. Me converti, toco violão na igreja. Deus assim, Deus é maravilhoso, né? Tira a gente do lamaçal, tira a gente do fundo do poço. Ela transformou E me pôs no caminho da verdade da vida, onde é o que eu estou vivendo hoje. o que Deus faz, né? Então minha alma canta-te, Senhor. Desde abril de 1991, a MEAP Bahia vem realizando um extraordinário trabalho de plantação de igrejas e o desenvolvimento de projetos sociais nas comunidades de pescadores artesanais ao longo dos 1.000 quilômetros do litoral baiano. Este trabalho tem se estendido por todo este período e agora surge a necessidade de que uma igreja o abrace e assuma a responsabilidade por todos os projetos e as igrejas já desenvolvidos no campo. A Missão Pescadores, portanto, é a fusão entre a MEAP Bahia e o Ministério de Missões da Igreja Batista Metropolitana. E unida a outras organizações, ela dará continuidade a todo este projeto, edificando as igrejas, estruturando os ministérios e dando sequência aos projetos de ação social para que as famílias de pescadores artesanais continuem ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus e sendo abençoadas por esta ação generosa da Igreja do Senhor. Nós tivemos então a visão de alcançar as crianças nas escolas. Então tivemos a capacidade agora de visitar as diversas beiradas, sempre com aquela visão de ensinar as crianças. E vale a pena, né, de poder não apenas viver num lugar, mas servir ao Senhor. Está à disposição dele, isso nos realiza. Eu gosto de minha avó e de meu avô e de Deus também. Hoje eu me sinto feliz, sinto paz na minha vida e não pretendo jamais desviar do caminho de Deus. Hoje nosso maior desafio tem sido pastorear e cuidar da igreja aqui de Ilha Grande e ao mesmo tempo cuidar das beiradas de Ponta de Caieiras e Boca do Rio. Tem sido um desafio muito grande, mas Deus tem dado graça, força, ânimo, disposição. Deus colocou no meu coração trabalhar com moças, com meninas, e uma coisa que Deus mostrou muito claramente que elas gostam e que eu posso usar para a glória dele é fazer bijuterias. Então eu juntei algumas meninas. Lá em Boca do Rio nós temos um grupo grande de senhoras, adolescentes e até crianças, meninas se envolvem lá, a gente junta uma mesa, a gente lê a palavra e depois a gente faz um monte de bijuteria. E graças a Deus, Deus tem dado os frutos pouco a pouco. Um exemplo é um casal ali de Boca do Rio que foram ouvindo as pregações, o evangelho nos cultos, e ele mesmo, chamado Val, chegou para nós e disse: eu quero aceitar Jesus, eu quero me consagrar ao Senhor. E depois a esposa, os filhos, hoje todos congregam com a gente. Nós vamos batizar esse casal e nós sabemos então que a palavra semeada no tempo de Deus tem gerado frutos. É Ele que toca corações, é o Espírito Santo que incomoda, e nós podemos descansar sabendo que Deus fará a sua obra aqui neste lugar. Nós estamos trabalhando em Cova de Onça e Turrinhas, estamos dando apoio a essas duas congregações hoje,
E também auxiliamos no atendimento Barco Clínica, que funciona 2 vezes por mês, a equipe de Itabuna e a equipe de Salvador. Nosso principal objetivo aqui nesse trabalho é edificar a igreja e equipar a igreja para melhor servir ao Senhor. Preparar a liderança da igreja para que haja uma igreja nativa forte que possa ter a visão missionária para alcançar as demais ilhas da região. O meu trabalho é ajudar ele, então 1001 utilidades, eu faço tudo. Ajudo na lancha, ajudo a levar, ajudo a ajudar com as crianças, mulheres, mas minha área específica é crianças e mulheres, com certeza, que é a área que eu trabalho. Então, eu estou próxima dele para tudo, auxilio e estamos esperando o nosso primeiro primogênito aí, nossa herança. Gostei muito dessa equipe do barco. Que eu me adoeci, hoje eu estou tendo um tratamento a poder de vocês, que estão me ajudando. É uma bênção a gente poder vir para regiões como essa e trazer o Evangelho, trazer esperança para esse povo. Na creche de Barcelos, tinha uma criança que tinha um pezinho torto e precisava ser feita uma cirurgia. A gente, com a graça de Deus e com a ajuda da MEAP, nós conseguimos encaminhar essa criança para o SARA, em Salvador. Essa criança fez a cirurgia. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui atendendo nesse barco clínica, onde temos toda uma estrutura montada, onde temos equipamentos modernos. Fisicamente é cansativo, você tem que largar tudo e vir passar o final de semana integral. Mas assim, poder sair da onde a gente sai para vir até aqui, tirar uma dor de dente que seja, já valeu. Eu trabalho aqui na parte de devocional, eu sou responsável pelos devocionais que eu dou para as crianças, onde eu ensino a palavra de Deus através da Bíblia, através das músicas, das histórias. Então a minha função principal é essa, e também eu dou aula nas turmas de reforço. Nas salas tem as atividades com os professores, desenho, colagem. Na semana a gente tem semana de esporte, outra semana é brinquedoteca, outros jogos esportivos. Eu sou muito feliz trabalhando com as crianças, eu tenho um amor muito grande por elas. O que me motiva cada dia a trabalhar com alegria, com disposição, é ver a transformação que essas crianças têm obtido, por meio da palavra de Deus. Quando eu entrei na MEAP foi com 3 anos. Com 5 anos entreguei minha vida para Jesus através da MEAP. Estou aqui 18 anos com minha vida na mão de Deus e nunca pretendo desistir do caminho do Senhor. Eu agradeço a Deus, por não fosse essa MEAP, eu acho que eu estaria neste mundo aí perdido, prostituindo minha vida, e eu agradeço a Deus por eu ter essa equipe aqui trabalhando comigo na minha vida e me ajudando a levar meus pais para conhecer a Deus, porque se não fosse essa MEAP, eu não estaria aqui. E minha família não é evangélica. E eu fico muito triste de ver eles não seguindo o mesmo caminho que eu sigo, a Deus, mas eu louvo o Senhor por eu ter cada pessoa me fortalecendo, como Cleo, ela falou: Benedita, você está no meio de uma equipe, agradeça a Deus, e eu sempre agradeço ao Senhor.
morava na casa de barro, não tinha nada, a casa vivia molhando direto. Veio um dia, o pastor veio, sentou, conversou com a gente, começou a conversar com a gente, perguntando se a gente aceitava. Deus fazer uma transformação na vida da gente. Graças a Deus hoje eu sou bem feliz, né? Porque eu era antigamente, morando na casa de barro, sempre tapando a casa. A gente, toda vez que chovia, tinha que tapar a casa. E não tinha segurança a casa, né? E hoje, graças a Deus, só sinto de não ver, de não ter minha mãe para ver um milagre que Deus fez, né? Mas, graças a Deus, eu estou feliz por isso, né? Você também está convidado a fazer parte conosco deste ministério tão especial. Una-se a nós na propagação do Evangelho e na continuidade dos projetos sociais no meio dessas comunidades tão carentes. Deus certamente nos abençoará e nós seremos instrumentos da glória de Deus e do amor de Deus, suprindo as necessidades e carências daquele povo que Deus também tanto ama. Una-se a nós, porque juntos nós somos muito mais fortes. Amém, irmãos. Eu acho que nós podemos entender, então, quais são as responsabilidades da nossa igreja nesta manhã. Saímos daqui mais pesados? Certamente que sim. Responsabilidade grande, não é uma obra pequena, exige de nós esforço, mas nós estamos juntos aqui, Deus tem nos abençoado. Nós entregamos para essa família a 36ª casa, nós já construímos 36 casas do projeto Cimentar. E quando terminamos a última casa, uma senhora ligou de São Paulo e ela falou: vocês ainda estão construindo casas lá na Bahia? Estamos. E sempre nós começamos uma casa quando aparece um mantenedor. Nunca nós começamos sem recursos. E ela falou: eu gostaria de doar uma casa. Então nós fizemos a fundação de 9 casas, agora que nós ganhamos um terreno, fizemos a fundação de 9 casas, e a primeira casa nós já ganhamos de uma senhora que não é membro da nossa igreja, que mora em São Paulo, que reuniu um grupo de amigas, e elas falaram: nós podemos, quanto custa uma casa? E eu falei: 16 mil. E ela falou: então vamos reunir com um grupo de amigas e nós vamos dar mais uma casa. E mais uma família vai ser abençoada. Deus levanta pessoas. O que Deus precisa é que nós continuamos como igreja, muito bem fundamentados na palavra de Deus, exercendo o nosso papel. Quando você contribui com seus dízimos, e aqui no envelope de dízimo, existe aqui embaixo ABM, e MEAP, e missões. Quando você contribui com missões, e você pode riscar MEAP e botar agora a missão? Muito bem, missão pescadores. E você pode contribuir aqui, nesses campos do seu próprio envelope de dízimo, e você vai estar se juntando a nós, nesse ministério, em todos esses projetos, ajudando no sustento dessa obra. Se você é um médico e dentista, quando sair do culto, você vai encontrar uma pessoa ali de amarelo, entre o intervalo que você está indo para a escola dominical, você pode dar o seu nome. Se você quer apadrinhar uma criança, eu posso sustentar uma criança num projeto de creches. Nós temos 34 crianças que precisam de mantenedores, crianças de 3 e 4 anos que entraram esse ano e nós não temos mantenedores para elas, e elas custam R$70 por mês. E você pode dar o seu nome e você vai receber um boleto na sua casa para você contribuir com essa criança e ter as informações dela e acompanhar ela. Se você quer visitar um campo desses, você pode se juntar com um grupo pequeno, um grupo familiar, um grupo de amigos, e você pode marcar uma viagem, então, para conhecer pessoalmente um desses campos. O importante, irmãos, é que nós, como igreja, estejamos juntos, sustentando essa obra em unidade, e Deus há de nos abençoar. Nós vamos entregar para você um presente. Fizemos uma revista, os irmãos já podem ir entregando. Fizemos uma revista, é no encarte que cabe dentro da sua Bíblia.
E você vai receber um por família, não um por pessoa, um por família. E quando você for abrindo a revista, ela tem todos os projetos que eu falei aqui hoje. Então você pode abrir ela no Barco Clínica e prender ela com um imã de geladeira lá, e aquele mês você vai estar orando pelo Barco Clínica. Você pode abrir na ABM e você vai prender lá na sua geladeira ABM e você vai orar aquele mês pela ABM. Porque nós precisamos de intercessores, que a igreja toda conheça todos os projetos, todos os obreiros, conheça pelo nome, porque quando nós oramos, nós então vamos poder colocar diante de Deus, pelo nome, esses irmãos. Então Deus tem nos abençoado como igreja, e há de nos abençoar muito mais. Os irmãos vão levar isso para casa, o nosso grupo de louvor vai estar aqui, e vou passar a palavra a Abraão. Irmãos queridos, não sei você, mas eu estava essa semana envolvido nisso tudo, desde o início, quando o Ministério de Missões começou a preparar esse material. Eu confesso aos irmãos, eu não tenho conseguido dormir direito. Cada vez que eu paro e ouço, quando eu ouço a Benedita dizer: se não fosse o trabalho de vocês, eu estaria vivendo no meio da prostituição, como muitas amigas delas estão, e chorar dizendo: eu quero que minha mãe conheça o Evangelho de Jesus. Deus fala assim para mim: não é hora de parar ainda, Abraão. Agora ouça o que eu vou falar aqui, por favor. Eu sei que o pessoal está distribuindo, mas ouça o que eu vou falar. A minha palavra aqui é para os membros dessa igreja. Quem é membro dessa igreja? Levante a mão. Deixa eu falar uma coisa séria para os irmãos. Quando Paulo escreve a carta de Gálatas, no último capítulo, Paulo dá um desabafo, porque ele lembra de irmãos que estavam acrescentando tribulação ao que ele já tinha. Há dois tipos de membros de igreja: os cooperadores, que olham para isso e falam: gente, isso é de Deus. Eu pergunto para os irmãos: é de Deus ou não é? É ou não é, irmãos? Porque se não é, me avisa, por favor, me avisa. Então, os membros que falam assim: é isso. Nós não estamos aqui divulgando um nome. As pessoas falam assim: pastor, você está preocupado com números? Não. Sabe o que eu queria? Eu queria ter uma igreja de 5 membros. 3. Pequenininha assim, ó. Ia ser ótimo. Mas o Senhor do céu, que é dono dessa igreja, nos convocou e colocou isso aqui na nossa mão. Então os membros cooperadores sentem um temor no coração tão grande, que eles dizem assim: essa obra não pode parar, e no que depender de mim, ela vai continuar avançando. E tem os membros que dizem assim: isso aí é com o Ministério de Missões, isso aí é com o pastor Abraão. Quem você quer ser? Pergunte aí no seu coração: quem você quer ser? Você está aqui nessa igreja de coração, de alma aberta, dizendo: Deus, eu estou impressionado com o que eu estou vendo. E eu confesso para os irmãos, eu fiz aqui análise de parte por parte dessa revista que os irmãos estão recebendo, e olhando cada projeto desse, eu disse: Deus, a gente não tem condição, Senhor. Nós não podemos dar conta disso tudo. Isso envolve muita vida, muita gente, muita responsabilidade, muitos obreiros, não é só uma responsabilidade financeira, é muito mais do que isso. É ter que ir ao campo ano após ano. Os irmãos sabem que eu tenho pregado constantemente aqui, que nós não podemos iniciar projetos e interrompê-los no meio do caminho, mas que a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que nós temos uma responsabilidade com a continuidade do trabalho de Deus, para que no fim, essas pessoas aqui, cada uma delas que aparece numa foto dessa, possam dizer assim: eu fui alcançada por Jesus também. E os pastores e líderes que estão no campo possam encerrar o ministério deles dizendo: combati o bom combate, que mais? Acabei a carreira e guardei a fé. Para que a gente não comece nada e interrompa pelo meio do caminho, mas a gente leve até o fim para a glória de Deus. Então eu queria pedir uma coisa para os irmãos: não jogue isso aqui no lixo, por favor.
não jogue. Não abandone aí no banco. Aliás, se você não quiser levar esse guiazinho, isso é um guia de oração. Isso não é um marketing. Não é. Deus conhece meu coração, irmãos. Estou falando aqui com toda a minha sinceridade diante de Deus. Isso aqui não é marketing, isso aqui é um guia de oração. Se você não o deseja, deixe no banco. Nós vamos recolher e vamos dar para uma outra pessoa. Mas se você levar para casa, eu quero desafiar você, cada dia, você folhear uma página dessa e orar por um obreiro, e orar por uma necessidade, e orar por um campo, e orar por um projeto desse. Quem pode fazer isso? Levante a mão. Vamos consagrar essa sua decisão ao Senhor? Nós vamos nesse momento, antes de fazer a oração final, nosso horário vai avançado, nós vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. E aqui vai mais uma palavra minha como pastor da igreja. Nós estamos mostrando para a igreja aonde a fidelidade dos irmãos está indo parar. Nós estamos mostrando para a igreja, estamos prestando contas hoje daquilo que tem sido confiado aos cofres dessa igreja. Nós estamos mostrando com responsabilidade, lutando contra desperdício, contra qualquer tipo, cuidadosamente identificando quais são as reais necessidades, o que acontece em cada campo desse, em cada ministério, e com fidelidade aplicando isso lá. Então eu quero convidar você a demonstrar essa fidelidade diante do Senhor, dizendo: Deus, eu tenho que ser parte disso em nome de Jesus. Eu quero fazer isso para a glória do Senhor. Eu quero me derramar. Eu quero ser parte. Eu não quero ficar fora. Eu estou levantando minha mão. Então eu estou dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu quero também ser uma bênção para a glória do Teu nome. Amém, irmãos? Então vamos cantar nesse instante e vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E por fim vamos orar. É muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou e me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que encontrar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar.
que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Baixe sua cabeça, por favor. Aí onde você está, feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Quero desafiar você a conversar com o Senhor. Quer dizer, Deus, a quem o Senhor confiou todas essas coisas? Pergunte para Deus. Foi ao pastor Abraão? Foi a Cléo? Foi ao irmão André Giovanni? Foi ao doutor João lá de Itabuna? A quem que Deus confiou essa obra, irmãos? Foi ao pastor Carlos Newton? Deus confiou essa obra aos obreiros que estão lá no campo. O que eles vão fazer sozinhos lá, irmãos? Diante de tanta necessidade, diante de tanta gente clamando, chorando, pedindo ajuda, o que os obreiros vão fazer se eles estiverem sozinhos? E se você olhando para o seu coração, você percebe, ouça bem, que você tem mais do que você precisa, que você tem ajudado menos do que poderia, e que você gostaria de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que juntos nós possamos ir muito além, fica de pé onde você estiver, e diga: Deus, conta comigo, eu estou aqui, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui o teu povo, eis aqui cada um de nós. Olhamos para tanta necessidade do mundo, Senhor, tão próximo de nós, tão perto de nós, tantas famílias, tantos pais, mães, tantos jovens, tantas crianças. Nós não queremos fechar os nossos olhos para isso, Senhor. Ó Deus, usa a nossa vida em nome de Jesus. Usa o que nós somos, usa os nossos recursos, usa a nossa inteligência, usa as nossas habilidades, usa a formação, a graduação, os dons, os talentos. Usa para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, às vezes nós nos dedicamos tanto a coisas neste mundo, nós buscamos com tanta intensidade, posição, recursos, bens, e essas coisas passam, elas vão embora. Tua palavra diz: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. É o que o Senhor diz para nós. Então nós sabemos, Senhor, que a nossa vida só terá sentido neste mundo se houver dentro de nós esse impulso, essa coragem de dar um passo de fé, essa segurança ao ponto de abandonar o estado de conforto, de comodidade da nossa vida. E como é bom quando a gente se cerca e a gente cuida da gente mesmo e só das nossas próprias coisas, e a gente não precisa se preocupar com mais nada, e o Senhor nos chama para nos incomodarmos com aquelas famílias, com esse povo que chora, com aqueles que no dia da chuva a casa está enchendo d'água e as paredes de barro estão se desmanchando, para aquelas crianças que são bebês e que nascem debaixo do cuidado de uma mãe com um problema mental, e isso não é problema daquela mãe, isso é problema da igreja. Louvado seja o Senhor por isso, Senhor. E nós queremos entender isso, que é parte da nossa vida, que o Senhor nos plantou aqui para isso. Nós não queremos uma religião nossa, nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração, tudo o que somos, todo o recurso desta igreja a favor do teu reino, Senhor. Então, muito obrigado por cada pessoa que de pé nesse momento está dizendo: conta comigo, Senhor, conta com a gente, Senhor, pode contar, se o Senhor encontrar em nós fidelidade, pode contar conosco em nome de Jesus, para que nós possamos continuar caminhando neste mundo, para a glória do Senhor, como uma igreja influente, como uma igreja relevante. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém.
Deus abençoe você. Os nossos irmãos do Ministério de Missões, no final do segundo culto, vão estar lá no stand. Você pode passar para pedir mais informações. Vamos em paz, queridos. Vamos para as nossas classes de escola bíblica.